Depois de uma semana bem agitada, eu finalmente consegui terminar de assistir a conclusão épica, a 4ª temporada do anime de Castlevania. Eu tava muito ansioso pra terminar e trazer aqui pra vocês esse review, galera. Muita coisa pra gente comentar. Eu confesso pra vocês que eu tava com um receio dessa 4ª temporada por conta dos acontecimentos da 3ª temporada que eu também trouxe aqui pro canal um review, não pela polêmica envolvendo o Alucard lá, que foi o grande meme naquela época, mas principalmente pela sensação da 3ª temporada ter parecido não só um grande filler, mas também ter sido mais preparação para algo maior do que outra coisa. Mas dava muita impressão de que pouquíssima coisa tinha acontecido. Dava a impressão de que o Trevor e a Sypha eles estavam numa side quest que no fim não tinha dado em nada. A gente via o Alucard se envolvendo lá com um casal, né? E depois eles dois indo pra cama e ele sendo traído, que parecia que também não tinha dado em nada, sabe? As coisas não pareciam que tinham andado o suficiente. Todo o plano também da Carmilla não tinha sido colocado efetivamente em prática. Então tudo isso estava meio estranho, né? Só que as coisas, graças a Deus, nessa 4ª temporada, elas finalmente começaram a acontecer de fato, e muitos desses plots eles foram fechados, eles foram se encontrando e foram finalmente concluídos, né? Concluindo assim a grande saga que foi esse anime de Castlevania. Vamos lá, galera, então comentar sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar, antes de mais nada, é sobre a relação do Trevor e da Sypha, né? Que a gente viu na 3ª temporada que estava meio complicada pelo dinamismo e pelo caos em que eles estavam vivendo, principalmente, né, sendo jogada a culpa na Sypha, pelo modo de vida em que ela queria estar vivendo, né, e que a forma que o casal agora estava tendo que viver também, né, que era uma forma de vida mais agitada, e agora a gente vê no final da 3ª temporada e o começo da 4ª que o Trevor, ele quer uma vida um pouco mais tranquila, né, algo mais estável, que não gere tanta turbulência pro relacionamento deles, e é isso que a gente vê, as consequências disso a gente vê logo no começo dessa 4ª temporada, né? Eles brigam por qualquer motivo, eles estão brigando no meio das batalhas, eles acabam tendo uma DR, só que é difícil deles fugirem desse destino, entre aspas, deles, porque a gente vê que por mais que o Drácula ele tenha sido morto, tem muita gente hoje em dia querendo trazer ele de volta. Então parece que é um trabalho sem fim, é uma faxina que eles precisam fazer sem fim, que isso nunca vai acabar, sempre vai ter alguém tentando ressuscitar o Drácula. Então a gente vê essa nova rotina do casal tendo que lidar com essas circunstâncias a todo momento e quase não tendo descanso nenhum. E óbvio que esse nível de estresse, esse nível de cansaço que a gente vê até mesmo em batalha, as consequências na prática desse excesso de cansaço deles, né? Eles tendo dificuldade de lidar até mesmo com criaturas minions, né? Com monstros minions que eles não deveriam ter problema nenhum em situações normais, só que a gente vê que eles têm problemas até com isso. A gente vê a fadiga no primeiro episódio já, deles enfrentando incessantemente esses monstros e, na verdade, isso sendo o exemplo. A gente vendo que essas lutas do primeiro episódio, que além de ter uma função de, óbvio, mostrar um pouco de ação gratuita, porque a gente estava com saudade de ver um pouco da ação de Castlevania, mas também tem essa função, né, de mostrar que o casal ele estava realmente cansado, ele estava numa rotina estressante que acabava atrapalhando também o relacionamento deles, né? Então por isso que eles brigavam por qualquer coisa. E com isso, ao longo do tempo, eles vão tentando consertar isso. E logo no primeiro episódio, um dos vilões dessa temporada já é introduzido. Mas a forma com a qual ele é introduzida é de uma forma tão pífia que tu para pra pensar, cara, tu realmente é um merda. Tu realmente só é um mero boçal. Aparece lá um vampiro dizendo: peraí, eles não sabem quem eu sou? Se referindo ao Trevor e a Sypha. Peraí, eles não sabem quem eu sou? Pois eu sou fulano de tal, um dos primeiros servos do grande Drácula, não sei o que. Aí começa a falar os títulos dele, você vê que a própria construção da introdução dele pra gente saber quem é essa figura é uma bosta, dando a entender que realmente o próprio personagem, quem escreveu, falou assim, ó, realmente é um personagem bosta que não merece nem uma introdução digna. Vamos só simplesmente jogar o cara, ele fazendo uma autocitação ali, dizendo, eu sou fulano de tal e tal, tal, tal. Realmente, nada mais era do que um boçal. E esse nada mais é do que um dos antagonistas, né? Depois a gente vê mais antagonistas aparecendo ao longo da série e que, por mais que esse primeiro tenha tido ali sua pequena participação, a gente teve o Saint-Germain, que também teve boa parte do episódio 4 ou 5, se eu não me engano, um dos dois episódios ali, pra mostrar muito da motivação e mostrar o foco quase que inteiro no personagem. Eu só parava pra pensar e ficava, cara,
eu realmente não me importo nem um pouco com a sua motivação. Só coloque o seu plano em prática logo, porque o plano dele, o que ele queria fazer na prática, até era interessante, né? Ele queria trazer a amada dele de volta, que, pra mim, se ela tinha aparecido nas temporadas anteriores, eu sequer lembro da personagem, nem fiz questão de procurar porque, honestamente, o personagem não me atraía em nada, mas o que ele queria fazer na prática, além de ressuscitar essa mulher, né, de querer de alguma forma trazer ela de volta, trazer o Drácula de volta, pelo fato dele ser um alquimista e isso ser uma realização pessoal pra ele, era algo minimamente interessante, e o fato dele querer, além disso, além de trazer o Drácula de volta, fundir o Drácula e a Lisa, a esposa dele, num corpo só, aquilo foi maneiro. Aquilo você via, caraca, um negócio bizarro. E depois, no final, quando a gente vê o corpo sendo trazido lá, né, metade homem, metade mulher, você ficava, caraca, o negócio é tenso de verdade, né? Isso em si era legal. E depois a gente teve, né, a participação da Morte lá, meio que tomando as rédeas, por mais que ela também quisesse, na prática, praticamente o mesmo objetivo do Saint-Germain, trazer o Drácula de volta, só que ela agora, né, tendo controle, tentando ter o controle das coisas. E, cara, o Saint-Germain, aproveitando aqui pra falar, ele no final, tipo, vendo as consequências do que ele fez, é aquele clichêzão, né? O que foi que eu fiz? Aquela clássica frase de vilão arrependido, mas o que foi que eu fiz? Pelo menos a Morte no final, por mais que fosse também uma figura extremamente rasa ali, que tivesse um propósito também raso e que fosse até redundante com o propósito do próprio Saint-Germain, pelo menos tinha uma presença incrível só pelo pouco tempo de tela que ela teve, e também a própria execução da luta, né? As habilidades, enfim, tudo que ela propôs de entretenimento pra gente, ela conseguiu cumprir, que foi as cenas de ação. Mas enfim, voltando aqui um pouco, a gente também vê toda a situação do castelo da Carmilla e da relação dela com as outras seguidoras dela, né? A gente vê que apesar da Carmilla, ela mostrar ali que ela realmente queria tomar vários territórios, né, ao longo da Europa ali também, né, ela justificando isso, dizendo que quer se vingar de homens e que tem raiva de seres humanos, mais especificamente de homens e que sofreu muito durante a vida, né, na mão deles e que agora meio que quer se vingar. Mas isso não exclui o fato dela ser uma ditadora em potencial, né? Então dá pra ver que a diferença ficou clara ali, que os objetivos não batiam muito bem o objetivo dela com o das seguidoras, então existe um conflito. A gente vê, né, a Lenore, se eu não me engano o nome dela, conversando com o Hector ali, em dúvida, meio que já tentando flertar, dessa vez de verdade com o Hector, né, querendo se aproximar dele pra assim ver se eles se uniam de alguma forma e metiam o pé de alguma forma de lá, né. A gente vê também as duas outras que, pra mim, foda-se elas aparecerem ou não, mas elas também estavam com um objetivo à parte, querendo agir por conta própria também. Enfim, tinha uma discordância e acabou que no final a Carmilla, né, ela acabou sofrendo sozinha, ela tendo que encarar sozinha as consequências. Mas antes do Isaac ele chegar lá pra dar um pau nela, a aparição dele nessa quarta temporada, finalmente agora também se movendo, né, foi muito legal. E antes dele se mover, ele conversando com uma criatura da noite, conversando sobre o significado do propósito deles, do que eles estavam fazendo, de por que enterrar as pessoas que eles matavam, etc. Muita coisa legal foi discutida ali no diálogo deles, e a criatura da noite, ela tendo essa iniciativa de perguntar sobre essas coisas, eu gostei muito porque me lembrou muito Hunter x Hunter, né? O arco das formigas quimera que surgiam no mundo e meio que sem saber o que fazer, elas meio que começavam a se questionar e procurar exatamente um propósito para elas naquele mundo, né? Então me deu muito essa vibe, uma lembrança dessa vibe, e eu queria muito que isso tivesse sido levado mais pra frente, né? Infelizmente, a gente não teve uma evolução nesse diálogo, ficou mais isolado no comecinho, né? Quando eles estavam lá conversando nos episódios iniciais, mas isso não foi tocado pra frente, lá na frente, né? Foi só, a conclusão se deu mesmo com o Isaac, ele, cara, numa luta muito boa com a Carmilla. Aquela batalha entre os dois foi excelente, né? Primeiro ele mandando os minions dele, as criaturas da noite dele, pra cansar a Carmilla, e depois ele se dando ao luxo ali de tirar um X1 com ela, mas ao mesmo tempo também usando as criaturas da noite pra proteger o corpo físico dele, porque ele também não é trouxa, né? Vai querer ali roubar o kill, vai querer ter a glória de ele mesmo matar a Carmilla, mas ainda assim ele não queria morrer no processo, né? Então ele usava as criaturas da noite no meio da luta, mas foi muito legal. Ela depois
tentando se explodir também, foi bem legal, né? E acabou sendo o fim da personagem, infelizmente. Foi uma conclusão interessante. Inclusive, nessa parte, o Hector, ele conversa, ele se reencontra com o Isaac, finalmente, e eles dois conversam sobre trazer ou não o Drácula de volta. O Hector, ele pretendia trazer o Drácula de volta também, mais um que pretendia trazer o Drácula de volta, mas cada um com as suas motivações. No caso do Hector, era porque ele era um seguidor fiel do Drácula, então ele acreditava que poderia ficar ao lado dele novamente se o Drácula ele revivesse, né? Só que o Isaac ele já discorda, mas não no sentido de não, precisamos manter o Drácula morto, mas sim porque ele achava que o Drácula ele merecia o devido descanso dele, né? E ele dizendo a proposta dele de conseguir criar um novo mundo, um mundo um pouco mais justo, obviamente, né, com ele no comando, né? No fundo, sempre é a própria pessoa no comando. E ele querendo se reunir com o Hector, mas acabou que não deu certo, né? Depois a gente nem vê mais o que aconteceu com o Isaac, mas pelo visto ele vai criar o território dele, vai também criar o próprio país, enfim, né? O próprio terreno dele, vai cuidar das próprias coisas dele. Mas as coisas começam a ficar boas de verdade é quando o anime ele ruma pro seu final ali, pro episódio 8 e principalmente o episódio 9, que foi inteiramente uma sequência de ação incrível, né? A gente vê a construção disso tudo com o Trevor e a Sypha, eles indo até o reino, vendo que os reis eles estavam mortos e vendo que a seguidora, né, no caso a chefe da guarda real, estava omitindo essa informação da população e estava ali tentando cobrar impostos das pessoas, enfim, estava um maior rolo. No fim a mulher acabou morrendo, não me importei com ela também, mas o legal foi quando o Trevor e a Sypha eles se reúnem novamente com o Alucard. Caraca, eu tive que pausar aquela cena e rever na hora. Eu fiquei, caraca, era isso? Era esse momento de reunião, finalmente, essa reunião do trio finalmente acontecendo no episódio 9. No começo do episódio 9 eu fiquei surpreso que o episódio 9 inteiro foi dedicado a isso. Já o episódio 10, né, ele foi mais inteiramente a conclusão. Quando eu vi que o episódio 9 ele tava com um cheiro de clímax total, eu já nem criei expectativa para um excesso de ação, para um resto de ação, para alguma ação a mais durante o último episódio. Então eu falei, não. Realmente tá com cara de que é isso mesmo, né? Esse realmente é o clímax do episódio, que foi o episódio 9 inteiro. Então, cara, a ação deles primeiro, né? Na primeira sequência, ali no primeiro terço do episódio 9, enfrentando vários minions e depois enfrentando, né, criaturas da noite mais elaboradas, né? Mais poderosas, eles tendo dificuldade. O Alucard, então, nem se fala, com a elegância dele incrível. A Sypha também não deixando a desejar em momento nenhum. Obviamente o Alucard ele ia estar, né? Quando eles se encontram, o Alucard ele vai ficar no meio porque ele é, querendo ou não, o mais poderoso. E ele é tão poderoso que dá muito a entender de que, às vezes, ele nem tá lutando com tudo, sabe? Muitas das vezes, na verdade, passa a impressão de que ele nem tá lutando com tudo porque ele é um imortal, né? É difícil matar o Alucard, então muitas vezes ele acaba dando mole e você vê que os caras eles conseguem prender ele acaba tendo uma certa dificuldade ali, mas isso é porque ele é bastante confiante na habilidade dele, né? Mas no fim acaba tudo dando certo. Cara, quando eles vão finalmente enfrentar a caveira lá, no caso a morte, eles vão enfrentar a morte, o visual da morte muito incrível também, né? Uma imponência gigante, ele parece a morte parecendo que usa uma coroa de ossos, né? Meio que mesclando com o próprio osso da caveira dela, muito legal o visual. E o Trevor, ele se sacrificando no final, né? É assim, é aquele tipo de sacrifício que eu paro e penso, cara, não sei não, hein? Tá meio estranho, porque foi colocada uma regra ali na adaga, que você fala, tem um corredor infinito lá que você fica, cara, eu não tô entendendo nada, só traz o Drácula de volta mesmo, é só uma desculpa, eu não tô com saco de tentar entender esse negócio, mas ainda assim tava tudo meio esquisito ali, né? O sacrifício dele tava com cara de que, cara, eu acho que você não vai morrer não, né? Tanto que, no final, você nem vê a Sypha ela se lamentando pelo Trevor indo lá e se sacrificando. Você só vê que a Sypha ela ficou lá com o Alucard e nem é dada atenção a eles. Nossa, a sensação de perda imediata, tipo, não vá, não se sacrifique. E o próprio Alucard podendo ter feito alguma coisa pra ajudar, por que ele também não foi junto, né? Dar um suporte ali no finalzinho da batalha. E o último episódio, o episódio 10, ele foi inteiramente dedicado à conclusão desses personagens. A gente vê o Hector ele conversando com a Lenore e, bom, ela basicamente se matando porque não viu muito propósito em continuar viva. Eu fiquei,
Ok, tudo bem, o Hector também seguiu com a vida dele, o Isaac, ele não aparece, mas principalmente a gente vê o Alucard ele conversando com a Sypha agora grávida. E foi muito legal, cara, foi muito legal mesmo a posição, a conclusão do Alucard nisso tudo, porque a gente via na temporada passada que ele sofreu, ele tentou se abrir para o mundo, tentou se abrir para se relacionar com outras pessoas e acabou sendo traído. E o que ele decidiu fazer é colocar esses corpos em estacas do lado de fora do castelo dele para afastar as outras pessoas, né? Para ele continuar sozinho. Então foi muito legal o contraste agora, no final dessa temporada, com o castelo dele, ao invés de estar rodeado de pessoas mortas, está rodeado de pessoas vivas, né? Pessoas que querem fazer o bem, pessoas que querem prosperar, que querem recuperar a vida delas e que querem produzir, que querem paz. Então foi muito legal agora ele se sentir realizado de não só ele ter passado a se abrir para o mundo, mas agora ele ter conseguido realizar isso. Ele vê o resultado disso e até querer nomear a aldeia dele em homenagem ao próprio Trevor Belmont, né? Só que óbvio que ele ia aparecer no finalzinho ali para também revelar que estava vivo. E assim, pela Sypha, ela vai continuar lá naquela vila, lá naquela aldeia, e é capaz do próprio Trevor ele também sentir essa vontade, né? Já que a vontade inicial dele no começo da temporada era ter uma vida mais estável para evitar esses conflitos por conta de cansaço e estresse dessa rotina desgastante, então faz sentido que ele também queira morar nessa aldeia junto do Alucard e da Sypha. E para fechar, óbvio, agora o Drácula e a Lisa eles voltam à vida. Só que eles decidem, por enquanto, pelo menos viverem na encolha e não se revelarem, não se mostrarem pro Alucard, porque eles julgam que talvez ele precise desse momento, né? Ele precise aproveitar mais esse momento enquanto a gente aqui se mantém na encolha, mas pode ser que um dia a gente se revele pra ele, e isso obviamente sendo uma forma de o anime ele fazer um gancho pra dizer, olha, pode ser que tenha o início de uma nova saga, pode ser que tenha o início de uma outra temporada. É isso que esse final ele quis dizer. Mas por enquanto a gente teve essa conclusão muito boa com essa quarta temporada, finalmente fechando todos esses núcleos, e eu particularmente estou extremamente satisfeito com ela. Eu vi muita gente elogiando essa quarta temporada, e se você também curtiu, não deixe de deixar suas opiniões nos comentários também. E lembrando, se você quiser se inscrever no canal, eu vou agradecer muito. Quiser também assistir vídeos de outros animes e mangás, é só conferir aqui no canal. Se inscreve então, se você ainda não for inscrito, aproveita também para ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima, tchau!